Economia é com ela, sim, Juliana Rosa. Juliana, hoje o presidente Lula falou em Portugal e lá falou de uma série de coisas, falou das oportunidades de negócio de brasileiros em Portugal, de portugueses no Brasil, falou dos acordos que foram celebrados e lá pelas tantas falou da taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros no Brasil é alta, em Portugal é bem mais baixa, a casa de 3, 3,5, e ele dizendo que ninguém pega dinheiro, consegue pegar dinheiro a 13,75. A gente acabou de dar essa notícia aqui agora. Bom, e aí, Juliana? Juros vão cair, juros não vão cair. O Brasil, de fato, né? Você pode dizer que os juros têm que estar nesse patamar, ou que não tem que estar nesse patamar, mas que os juros são altos, né? Mesmo os que acham que tem que estar nesse patamar, reconhecem que os juros são altos pra caramba. Vão cair, não vão cair? Quando é que cai? O que o mercado está falando? Juliana Rosa. Tudo bem, Oineg? Boa tarde para você, para o Fábio, para a Débora, boa tarde para o nosso ouvinte. É uma discussão que vai ganhando força porque os dados de inflação estão cedendo e os dados de atividade econômica estão mais fracos, né? Então, você tem um debate em relação ao momento certo de fazer essa virada de juros, que vai acontecer. Hoje o próprio Banco Central divulgou pesquisa mostrando que sim, que a expectativa é que a taxa Selic caia esse ano de 13,75% para 12,5%. A dúvida, qual é esse momento da virada? Tem um número crescente de expectativa para junho, então não seria na reunião da semana que vem, seria na seguinte, em junho. E provavelmente, Oineg, tem essa coisa, qual é o momento certo? É o momento em que o Banco Central vai perceber que a trajetória de inflação ela está segura, indo para as metas. E aí você tem outras discussões, né, que é o fato de qual é a meta. A meta para o ano que vem, as expectativas estão em torno de 4%. Teoricamente, vai ser a meta nova, porque as pesquisas mostram no mercado financeiro que a maioria esmagadora hoje dos analistas, do empresariado, todo mundo está achando que a meta de inflação vai aumentar para 4%. Então, se as previsões estão em torno de 4%, teoricamente, você já teria espaço para começar a pensar em reduzir juros. Só que o Banco Central não pode trabalhar com suposição, né? Se a meta é 3%, ele não pode falar, bom, é 3%, mas vai mudar para 4%. Não, ele tem que atingir o 3% ou em torno disso, né? E aí você tem hoje até um debate, né, entre economistas que se o Banco Central, se o governo deveria mudar logo essa meta de inflação ou não, porque, enfim, você tem um debate também do tal do timing, né, o momento certo, porque o mundo todo está discutindo metas de inflação, a questão é se a gente tem uma discussão que está limpa de pressão política, e é realmente um debate técnico que acontece hoje no mundo, ou se você tem uma pressão política. Então, talvez essa discussão de a meta de inflação no Brasil esteja muito alta, esteja muito baixa, aliás, teria que subir, mas uma discussão que talvez só possa acontecer quando o governo conseguir aprovar no Congresso as regras fiscais, que aí você vai ter um governo que está comprometido ali com a segurança dos gastos públicos, então com isso o dólar abaixa, né, o juro que os investidores cobram para financiar a dívida do Brasil diminui também. Então, enfim, parece que as coisas estão caminhando, né? Mas é que você tem uma pressão grande para baixar logo, e a gente sabe que baixar o juro antes da hora, um movimento voluntarista e não técnico, você pode ter o risco de ter uma inflação mais alta por mais tempo, o que penaliza principalmente os mais pobres, né? Então, que vai cair, vai. Agora, a dúvida é em que momento. E será que esse arcabouço fiscal passa rápido, Oineg, com algumas mudanças que estão sendo pedidas aí pelo mercado financeiro? Ninguém sabe agora com o CPMI, né? Como é que vai ser o clima lá no Congresso, como é que vai ser a tramitação dessa pauta e outras econômicas, né? Pois é, e o arcabouço, né? Ele é só o começo, né, Juliana? Porque, como a gente tem conversado sempre, o arcabouço é apenas um platô sobre o qual você constrói os projetos, ou lista os projetos,
que vão transformar o Brasil. Arcabouço não transforma nada, arcabouço não é nada. O que é o arcabouço? É o conjunto de regras para você manusear o orçamento. Agora, o que vai estar lá no orçamento? Que projetos a gente vai tocar? Quais são os projetos de desenvolvimento? Quanto que a gente está investindo em infraestrutura? O que a gente vai fazer pela educação? O que a gente vai fazer pela saúde? Você pode respeitar as regras orçamentárias, né, Juliana? E não está fazendo nada de bom para o Brasil. E você pode respeitar as regras orçamentárias e fazer um pacote bacana de mudanças. Esse pacote de mudanças, o mercado está esperando ou está achando que está frouxo? Como é que está? O povo está achando que está frouxo, né? Eu sempre quando eu pergunto, você tem uma divisão grande aí, o empresariado, eu acho que tem uma visão mais, é o que temos, vamos lá, né? Você evitou o pior e tal. E no mercado financeiro você tem uma visão mais pragmática ali, não, é o que temos, não, assim, dentro do é o que temos tem que ter o mínimo. E aí hoje o que eu sinto é que para que a gente de fato tenha uma condição segura de reduzir juro, você tem que ter alguns ajustes nessa regra fiscal. Principalmente, né, a discussão é aquele trecho da regra fiscal em que não é mais hoje, até o Haddad falou disso agora há pouco, né, que ele acha que não tem que ter punição em caso de descumprimento das regras fiscais. Aí ele falou, mas quando descumpre regra da inflação, ninguém é punido de uma forma mais rígida, né? Porque hoje é um crime, né? Tanto é que a presidente Dilma Rousseff foi empichada por um crime fiscal. E aí o mercado financeiro acha que se não tem nada que criminalize o fato de descumprir a regra fiscal, a regra fica muito frágil. Então, o pessoal acha que isso aí acaba não favorecendo queda de juros, de confiança no Brasil. E no Congresso tem essa discussão, né? O pessoal está pressionando para mudar esse trecho aí. O Haddad está dizendo agora há pouco que acha que não precisa e tal, mas enfim, o mercado financeiro está dizendo que precisa. Então ainda tem os ajustes, né, Ineg, para tornar de fato a queda do juro algo mais consistente. Isso aí. Economia é com você, Juliana Rosa. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Beijão, beijo.